Mineração de ativo pessoal, ou MAP. Sejam bem-vindos, pessoal. A mineração de ativo pessoal é o conceito motivacional por trás da usinaria, né? Então é essa ideia comparativa que a gente vai entender agora entre o processo de criação, né, de um diamante, vamos pensar dessa forma, e a organização da imagem pública, tá? Que é o trabalho que a gente vai desenvolver. Tá? Antes de mais nada, o que é um ativo? Então, mineração de ativo pessoal. Então, é a linguagem da finanças que ela vai dizer para a gente o seguinte, que um ativo é algo que possui um valor econômico e que pode ser possuído ou controlado por uma pessoa, empresa ou entidade. É algo que pode ser usado para gerar benefícios financeiros no futuro. Tipo de ativos. Ativos tangíveis são coisas físicas que você pode tocar, como carros, imóveis, máquinas, roupas e até mesmo o seu celular. Ativos intangíveis são coisas que não têm forma física, como marcas, patentes, direitos autorais, software e a reputação, que é o que a gente vai trabalhar. Ativos financeiros são investimentos em dinheiro, como ações, títulos, fundos mútuos e contas bancárias. E ativos naturais são recursos naturais, como terras, minerais, petróleo e água. Né? Veja que nós já viemos de alguns conceitos já anteriores a respeito do marketing, né? De entendimento sobre a imagem como uma empresa, né? A gestão da imagem, a organização da imagem pública como o gerenciamento de um projeto, né? E naturalmente o gerenciamento de uma empresa. Por isso eu trago para vocês essa questão da linguagem de um ativo, que é um bem, é um patrimônio, e se é um patrimônio, qual é o valor desse patrimônio que existe em você? Esse patrimônio tem um valor, se comparado com um terreno, como um terreno mal localizado ou bem localizado? Como é que a gente faz para gerar valor com relação a essa propriedade que a gente tem e domina sobre ela? Tá? Por isso a ideia do ativo. E de mineração é porque a gente tem que pensar nisso como um processo, que é isso que a gente vai continuar nesse nosso raciocínio lógico. Ainda continua a ideia de ativo, né? Qual o maior ativo de uma pessoa? O maior ativo de uma pessoa pode variar dependendo da perspectiva e dos valores individuais. Né? Muitas pessoas consideram que a saúde é o ativo mais importante. Ter boa saúde física e mental é fundamental para desfrutar de uma vida plena e a realizar metas e aspirações pessoais. É verdade, tá? Dentre outras possibilidades do que cada indivíduo considera como aquilo que ela possui, um ativo dela, que é a propriedade dela, como o mais importante. Então a gente tem algumas opções também, ó, educação e conhecimento. A gente inclusive tem uma frase que fala: você pode perder tudo, menos o conhecimento. As relações interpessoais, o tempo, habilidades e talentos, bens materiais e financeiros, a reputação e integridade, propósito e paixão. São exemplos de ativos, né, intangíveis, até alguns ativos intangíveis, aquilo que não pode ser tocado, né, não pode ser retirado como o conhecimento, mas que cada pessoa tem como aquilo que é mais importante para si. Só que aqui na usinaria, o que a gente considera como ativo mais importante da pessoa é a imagem pessoal, ou melhor, a imagem pessoal pública. Esse é o maior ativo de uma pessoa. E por que a gente considera a imagem como o maior ativo de uma pessoa? Porque ela exponencia muitas possibilidades. Tá? Então, esse projeto tende a pensar e a extrair desse conceito, né, e ter foco nisso, para que a gente desenvolva todo o nosso trabalho. Então, a nossa preocupação é com a organização, a manutenção da nossa imagem pública, da nossa reputação, de todo o que rege esse processo. Não é só vender curso online, não é isso. É fortalecer a nossa imagem para que então a gente consiga ter um resultado financeiro, podendo sim vender cursos online, né, infoprodutos, livros, palestras, enfim, tudo que aquilo que a imagem pública pode exponenciar para a gente. Sua imagem pessoal é construída por meio de uma combinação complexa de fatores, incluindo o comportamento, a aparência, a comunicação
e valores. É um espelho de sua autenticidade, integridade e compromisso com os princípios que você defende. Veja que são todas coisas que nós podemos controlar. Comportamento, aparência, comunicação e os valores. A gente pode melhorar todo esse processo, pode analisar, pode organizar, criar um plano de melhoria e aumentar o valor de todos esses fatores que nós podemos controlar. O que mais que a imagem pública, né, visualizar a imagem pública pode contribuir para com a nossa vida? As primeiras impressões, aquele impacto inicial quando você chega no ambiente, né, você se sente bem com isso, tem aí a opção bem-estar pessoal. Como que você, com uma imagem organizada, né, eu digo muito organizado porque não é uma questão de ser bonito, né, é esteticamente organizado, está alinhado, não é um rosto bonito, mas é com uma composição estética, um alinhamento da sua roupa, um alinhamento da sua fala, um posicionamento que tem uma lógica, né, de percepção total. Tá? Confiança e credibilidade é outro fator que uma imagem organizada vai fazer com que a gente consiga se diferenciar, passar uma confiança, né? E credibilidade. Então, a gente já sabe dessas coisas, a gente vê isso o tempo todo, nós somos seres visuais. É importante a gente pensar nesse conceito para ter intencionalidade, né, em todas as ações organizadas que tem um resultado, tirar um resultado positivo disso. Não largar para lá e deixar como um penduricário somente esse ativo tão valioso. Relações interpessoais. O que toda essa organização de imagem, essa credibilidade que a gente tem, esse impacto inicial das primeiras impressões, né, pode relacionar para a gente, pode entregar para a gente nas nossas relações interpessoais. Será que a gente consegue acessar outros níveis de pessoas que contribuam para o nosso enriquecimento pessoal e profissional? A gente sabe que sim. Oportunidades profissionais, né? Então esse enriquecimento profissional vai fazer com que abram portas profissionais para a gente, né? Um emprego melhor, ou melhor, um novo negócio. A imagem pública trabalha com certeza nesse sentido. Respeito e influência. Então todo esse arcabouço de impacto de primeira impressão, relação de credibilidade, né, o aumento da nossa visão pública e dessas oportunidades que surgem em detrimento de um pensamento organizado e intencional, traz para a gente, né, essa questão também do respeito e da influência. E como eu já tinha feito um link no começo, bem-estar pessoal. A gente se sente bem, as pessoas tratam a gente bem. E aí a gente pode navegar em algumas questões filosóficas do tipo, pô, não era para ser muito bem assim. Não era para as pessoas olharem para a nossa embalagem e já tirarem conclusões a respeito do nosso ser. Do ponto de vista da ideia, do que seria ideal, é verdade. Não deveria ser dessa forma. Todavia, do ponto de vista da realidade, é assim que funciona. A gente tem um mecanismo de sobrevivência para isso, para decidir se a gente presta ou não presta atenção, se a gente se defende ou não defende uma ameaça. É assim que o ser humano funciona. Então a gente não está lutando contra isso, a gente está tirando o melhor proveito dessa habilidade do ser humano, vamos chamar assim, né? E transferindo e exponenciando as nossas próprias possibilidades. Caminhando nesse pensamento, né, do ativo como um valor, eu quero trazer agora o contexto de trabalhar com pessoas que já estão estabilizadas, que já têm uma consciência clara do mundo de realidade, que de fato o trabalho é alguma coisa que demanda processo, demanda tempo, e que pessoas mais jovens ainda vão demorar um pouco para compreender isso e não carregam consigo esse valor tão importante que é a experiência de vida. Então tá aqui, ó, o tempo e a consistência do profissional estabilizado. A trajetória de um profissional estabelecido é, na maioria das vezes, marcada por uma combinação de tempo e consistência. Esses dois elementos são pedras angulares para aqueles que desejam alcançar o sucesso duradouro em suas carreiras. Porque na maioria das vezes? Porque pode ser que a estabilidade de um profissional ela tenha vindo porque ela teve muita sorte, porque ela nasceu
já num berço que lhe garantiu essa estabilidade, mas para aqueles profissionais que, ainda assim, que nasceram, né, com condições melhores do que outros, é necessário manter isso, porque a gente sabe que o mercado ele é agressivo. As relações interpessoais profissionais elas são agressivas, porque existe a necessidade ou a lei natural de a pessoa querer algo melhor. E para isso ela se prepara mais e ela tende a querer mais, ter uma ambição saudável. Não de fato uma ganância, mas sim uma ambição que é um sentimento que leva a pessoa para frente. Então existe a disputa no ambiente profissional. Então é necessário manter aquilo que foi conquistado. Mas manter aquilo que foi conquistado não é só uma questão de manter contrato, manter emprego, não é isso. É manter uma reputação positiva ou negativa. E a gente sabe como isso funciona na esfera profissional. Então essa consistência que vem, né, ela vem com o tempo. Esse é o ponto principal da consistência, em que o profissional que ao longo da sua carreira enfrentou diversos desafios, perdeu algumas batalhas, mas de fato os resultados positivos foram maiores que os resultados negativos, consegue se estabelecer e ter uma visão mais clara da realidade, né? E projetar agora novos horizontes, ainda sobre o tempo e a consistência. Nesse sentido, o que a gente tem? Acumulação de experiência, que só o tempo consegue entregar para a gente. O desenvolvimento de habilidades sólidas, aquelas habilidades que foram ensinadas no começo da carreira e que foram exercitadas, de fato, empiricamente no campo, na vida, coisa que o profissional recém-estabelecido ou recém-formado ainda precisa de um tempo de maturidade. Construção de relacionamentos duradouros. Isso é essencial, né? Que a gente chama de networking, né? De conhecer as pessoas, só que é através da nossa reputação que existe uma indicação positiva, de utilizar isso como de fato algo que tem uma vantagem nesse mercado. Não é uma coisa que a gente conquista no curto prazo, é algo que ela vem com o tempo, ela é provada para as pessoas com que aquilo que a gente fala ela está alinhado com aquilo que a gente faz, né? E isso leva um reconhecimento e uma reputação. Essa reputação pode ser positiva ou negativa, em detrimento das experiências que você proporcionou para as outras pessoas ao longo da sua vida, né? Então, como que a gente vai extrair dessa reputação positiva o melhor possível, né? Então, isso tem algum valor. Não vou falar aqui de reputação negativa, que é um outro parâmetro. Resiliência e adaptação. Só quando a gente olha para trás, a gente consegue ver o quanto a gente já enfrentou de desafio e o quanto a gente teve que se renovar, se renovar e se renovar e cair e levantar, né? E passar por cima de muita coisa para poder se constituir como um profissional estabelecido ou estabilizado hoje. Muita coisa aconteceu, muito problema foi superado. Referências e recomendações. É só através de relacionamentos, de reconhecimentos, de uma boa reputação, que as referências e as recomendações chegam até você, né? Então isso é um processo que vai sendo construído. É como se... como não, né? É aquela história, pô, já ouvi falar de você antes de você chegar. Já ouvi falar bem de você antes de você chegar. É aquela história que a reputação, né, precede o homem. Isso é importantíssimo. É algo extraordinário. E é possível e é preciso olhar para isso como algo relevante, como algo que tem peso. E a satisfação e realização profissional. Eu fiz uma carreira, né, conquistei essa carreira. Eu passei pelos desafios, eu desenvolvi as minhas habilidades, as hard skills, né, aprendi, desenvolvi e aprimorei as soft skills, né, liderei pessoas, liderei projetos, né, falhei em algumas coisas, aprendi que depois que eu falho, eu tenho que me refazer e voltar a caminhar, ou seja, eu tive resiliência. Eu aprendi que nem sempre tudo se resolve na força e no grito, mas sim no trabalho em equipe, né, na liderança e não na força da chefia, né, com o poder autoritário. É tudo uma relação de aprendizagem que só o tempo
entrega para a gente. Essa relação de tempo e consistência faz parte daquilo que é um profissional estabilizado. Para onde eu quero levar você com toda essa história, com todo esse conceito da mineração de ativo pessoal? Você é um diamante. Como é que o diamante é formado? É através do tempo e da pressão e da temperatura, né? Então a pressão está relacionada com a temperatura. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Aquilo que forja, é aquilo que comprime o carvão, né, o carbono, e transforma em um diamante bruto. É esse o pensamento do que eu enxergo como a mineração de ativo pessoal. Você é um diamante. Então, e o que é essa mineração, afinal? A mineração é um processo de extração de minerais valiosos ou outros recursos naturais da crosta terrestre para uso humano. Tá? Então, aqui a gente vai entender que, assim como a mineração é um processo, a organização da imagem pública também é um processo. Tudo envolve etapas. Como, por exemplo, no caso da mineração, a exploração, a permissão, as permissões e licenças, para você poder explorar, o desenvolvimento da mina, a extração do minério, o processamento desse minério, o refino, o transporte, a logística, a reabilitação daquele ambiente que foi explorado, né? E nesse contexto, fazendo um comparativo, né, embora a mineração de minerais e a gestão da imagem pública na internet sejam processos distintos, há algumas semelhanças interessantes em termos de abordagem. Cuidado e refinamento. Vamos explorar essas analogias agora. É interessante porque eu trouxe aqui a questão da internet. É onde, né, é o meio, é o canal que propaga com maior intensidade tudo aquilo que a nossa imagem representa. É isso que a gente vai utilizar, uma organização pensada no nosso processo de criação da imagem pública para que a internet exponencie tudo isso, ok? Então, um comparativo dentre a mineração, né, e a gestão da imagem pública. Então você tem aqui na mineração, né, na parte esquerda, ó, identificação e exploração do minério versus a presença online. Então a gente tem que se manter ativo online. A preparação e planejamento versus as estratégias de presença online. Tá, eu vou me permanecer ativo online, mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer dancinha no TikTok? Eu vou fazer post da minha família? Como que é essa percepção estratégica? Estratégica é aquilo que é pensado e atende a um objetivo, certo? Extração e processamento dos minérios versus o conteúdo e a interação. Tá bom, eu me posicionei online, já tenho a minha estratégia, estou mantendo agora um conteúdo constante, uma frequência, e eu preciso interagir com as pessoas na internet. Polimento e refinamento. Então eu tenho construção da reputação online. Estou falando com frequência, produzindo um conteúdo já pensado, estrategicamente pensado com frequência, ao longo do tempo eu vou estabelecer uma reputação. Essa reputação ela vai estar orientada, no nosso caso, com a questão profissional, né? Que é onde todo o nosso arcabouço de experiência consegue extrair o maior potencial possível num primeiro momento. Segurança e ética versus ética digital. O que você vai falar? Como é que você vai falar? Qual a repercussão do impacto, né, para que você não tenha, né, um cancelamento, que é alguma coisa real, é alguma coisa que a gente tem que pensar a respeito. Avaliação e certificação versus monitoramento e métricas. Tá bom, o que eu estou falando tem alcançado quem? Tem convertido em o quê? Né? Como é que a minha mensagem está chegando? Está sendo bem recebida? As pessoas têm ouvido daquilo que eu produzo quanto? Ok? Tem interagido, as pessoas têm interagido comigo, elas têm me seguido. Montagem em uma joia desse minério extraído versus a aplicação da imagem pública. Tá? Fiz tudo isso, como é que agora isso está convertendo para mim em resultado financeiro? Cuidado e manutenção versus a gestão contínua da imagem. É necessário, a partir do momento que eu crio isso, que eu estou mirando resultados financeiros, que eu gerencie, que eu cuide de tudo, de toda essa minha reputação, que é viva, né? Essa reputação online. Por fim, então, finalizando todo esse conceito, né? Esse conceito motivacional, que abarca a usinaria,
Como a mineração, assim como a mineração e lapidação transformam recursos naturais brutos em joias preciosas, a mineração de ativo pessoal envolve a identificação, aprimoramento e aplicação estratégicas de nossos recursos pessoais para criar uma presença pessoal e profissional online que brilha e deixe uma marca positiva no mundo. Eu foco no online, mas de fato não é só o online. As coisas, elas acontecem no presencial, nas relações interpessoal que não são de forma total no online. Online é uma parte desse processo todo, não é? Então a gente quer maximizar o que a gente já tem de potencial no nosso microambiente para um macroambiente e trazer disso um proveito financeiro. Então eu encerro aqui essa parte de conscientização, ou melhor, de conceituação sobre o conceito de mineração de ativo pessoal e como a usinaria considera como o maior ativo de uma pessoa a imagem pública dela, certo? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.